Dando continuidade à nossa aula anterior sobre a inserção de dados no projeto, vamos abrir um novo projeto. Vamos manter as configurações anteriores. O projeto será no formato WPF, do tipo WPF Application. E vamos nomeá-lo como Data. A localização do armazenamento do projeto vai continuar o mesmo. A linguagem que nós usamos é o C# e a versão 4.0. O Blend vai gerar então a janela de trabalho. Bom, como vimos na aula anterior, nós precisamos ter uma fonte de dados em mãos, para que a gente possa então estar fazendo a vinculação da base de dados ao projeto ou ao documento em questão. Nesse caso nós vamos repetir os passos iniciais da aula anterior e vamos anexar uma fonte de dados ao nosso documento. Para que a gente possa fazer a vinculação da fonte de dados, a fonte de dados permanecerá na sua pasta, mas ela manterá vínculos com o nosso projeto. Vamos nomear a nossa fonte de dados como Data Source. Vai ser um arquivo XAML. Vamos apontar para o nosso diretório. Vamos apontar para o nosso diretório, onde está a nossa fonte de dados, e vamos fazer a vinculação ao documento, não ao projeto. Bom, uma vez feita a vinculação ao documento, esses dados já estão à disposição para que a gente possa trabalhar com a nossa fonte de dados ao projeto. Existem diversas formas de nós fazermos a inclusão dos dados ou a exibição dos dados que estão vinculados ao projeto na nossa janela de aplicação. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma análise dos dados que nós vamos então estar inserindo da nossa fonte de dados. Se a gente observar, é um arquivo metadados no formato XML. Aqui a gente observa as tags, onde a gente tem o seguinte conteúdo: nome, descrição do produto, a imagem e o preço. Cada item desse é um produto distinto. Então, baseado nessas informações, é que nós vamos então estar fazendo a exibição do conteúdo no nosso projeto. Nosso objetivo é fazer a exibição dessas informações na nossa janela da aplicação. Uma das maneiras de nós fazermos isso é aplicarmos um controle. Nós aplicarmos um controle do tipo listbox, por exemplo, na nossa janela, trocar de ferramenta para a gente poder fazer o ajuste. Se nós aplicarmos um controle na nossa janela, nós podemos fazer a vinculação dos dados da seguinte maneira. A gente pode clicar na fonte de dados e arrastar ela para o controle. O Blend automaticamente faz a vinculação e a formatação do conteúdo para que possa ser refletido ou representado pelo controle, ou seja, o nosso listbox. Esse tipo de ação permite uma série de ajustes. Nós podemos, por exemplo, ao arrastar toda a fonte de dados para o controle, ela exibiu a descrição, a imagem, o nome do produto e o preço. Nós podemos fazer formatações diferenciadas. Por exemplo, podemos selecionar somente os itens de interesse, como nome e preço do produto, e fazermos a inserção desse item no nosso controle. Nós podemos inclusive dividir essas informações em mais áreas de visualização. Nós podemos, por exemplo, ter num listbox o nome do produto. Nós podemos ter, por exemplo, num outro controle, a imagem do produto e seu preço. E essa é a função que nós iremos realizar para essa videoaula, para esse projeto. Nós vamos formatar os dados de maneira que eles fiquem visualmente elegantes. Nós vamos adotar esse controle como sendo o de exibição do nome do produto, e nós vamos implementar outros controles para nós formatarmos, dividirmos os dados para que eles possam ficar elegantes aqui na nossa exibição.
Vamos, por exemplo, adotar um outro controle. Vamos colocar um grid view aqui. Vamos adotar um grid view na janela da nossa aplicação. Vamos chegar ao nosso controle para cá. Vamos ajustar o grid view aqui. Bom, nós temos um list box e um grid view. Nós adotamos esse grid view para que ele possa ser um container de armazenamento dos outros itens da nossa fonte de dados, que é a imagem e o preço, juntamente com a descrição. Então, vamos começar fazendo a exibição do preço. À medida que nós clicarmos no nome do produto, o preço desse produto irá aparecer aqui no grid view. Então, para que a gente possa fazer isso, vamos adotar o seguinte controle, o text block. Vamos botar um text block aqui e vamos formatar ele para que ele possa então exibir o preço do produto. Visto que o nosso text block está focado, né? Essa é a função que está em evidência no momento. A nossa paleta ela se reconfigurou para que a gente possa então fazer as formatações adequadas, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai adotar uma fonte bem interessante e um tamanho um pouco maior. Vamos botar 24 pontos. Vamos colocar lá como itálica e negrito. Itálico e negrito. Então aqui está o texto, né, decorado. O texto que será a abertura onde aparecerá o preço do nosso produto. Agora a gente vai aplicar inteligência ao nosso código, né? Então o que a gente precisa fazer? O que nós temos que fazer é informar para o nosso grid view que toda vez que nós clicarmos num item, no nome do nosso list box, o texto, a área responsável pela exibição do preço do produto, ela será alterada à medida que nós selecionarmos os itens aqui no nosso list box. Então vamos fazer isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer é alterar as propriedades do nosso grid view. A gente tem que adotar o seguinte critério. Aqui em Common Properties, vamos fazer com que as informações venham da nossa base de dados, né? Do nosso databind. Aqui na Dialog Box, Create Databind, a gente tem 3 tabs ou 3 abas. Uma relacionada a dados, uma aos elementos e propriedades e outra ao contexto das informações. Aqui, por exemplo, em elementos e propriedades, a ideia é a seguinte: cada vez que nós clicarmos no nosso list box, né, o que vai acontecer? A gente vai selecionar um item do nosso list box. Aqui, então, a gente adota a seguinte propriedade, ó, Select Item. Tomem cuidado para não selecionar essa opção, né, que é selecionar mais de um item. A gente vai selecionar um único item no nosso list box, né, que é o nome do produto. Toda vez que nós, então, selecionarmos um item no nome, um nome de produto aqui no nosso list box, o preço será alterado. Então a gente agora vai pegar o nosso text block, que está ancorado no nosso container, né? Se vocês observarem aqui, ó, no objeto e linha de tempo, nosso text block ele é parte integrante do nosso grid. Então nós vamos pegar agora e alterar a propriedade do text block. Nós vamos fazer o seguinte: o que nós faremos? Nós pegaremos o texto e esse texto ele virá da nossa base de dados. E o que será exibido ali será o preço do nosso produto. Feito isso, né, nós já temos o nosso list box com os itens, que são o nome dos produtos. Nós temos aqui um grid view que vai exibir o preço do produto. Na segunda etapa, então, a gente vai colocar a imagem e depois a descrição. Vamos compilar a aplicação e ver o resultado do nosso trabalho até o momento. Bom, essa é a aplicação pronta. Aqui a gente tem o nosso list box e o preço do produto. Uma vez que a gente clica, o preço é ali alterado. Observaram? Muito simples, né, o processo. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos adotar um controle de exibição de imagem, né? Vamos aqui no nosso search, vamos buscar aqui item imagem.
Então a gente tem um controle de imagem. Esse controle de imagem ele vai ser responsável por exibir as imagens do nosso produto. Acho que isso aqui é o suficiente, né? Bom, o procedimento é semelhante ao da exibição do preço do produto. Vamos colocar esse item para frente, trazer a ordem dele. Vamos trazer ele para frente do nosso controle de imagem. Clicando no controle de imagem, vamos acionar então as propriedades. A gente vai vir aqui em Common Properties e vamos acionar o Source. A imagem ela virá do banco de dados, né? Então, uma vez feito isso, olha, vamos compilar a aplicação então para a gente ver o resultado. Se a gente clicar no nome do produto, o preço aparece, mas ainda não está aparecendo a imagem. Vamos ver o que está acontecendo. Se nós acionarmos aqui a nossa fonte de dados, a gente vai observar que a imagem, na verdade, ela é um caminho. Ela, na verdade, é um vínculo, né? A imagem ela tem que estar dentro do nosso projeto numa pasta imagem, né? Então nós vamos ter que criar dentro do nosso projeto uma pasta imagem, né? A gente clica aqui com o botão direito. Aqui no nome da nossa aplicação a gente clica com o botão direito e nós vamos adicionar uma nova pasta. Essa pasta vai se chamar imagens, né? Igual ao imagem. Chamar imagem. Então, uma vez que a gente tenha nomeado a pasta, agora a gente tem que trazer as imagens para dentro da nossa pasta. Clicando com o botão direito em cima da pasta, vamos adicionar itens existentes. Eu já tenho as imagens preparadas aqui, ó. Ela está aqui na nossa videoaula. São essas as imagens que nós vamos colocar lá. Nós temos aqui, por exemplo, 8 imagens. Vamos então colocar 8 imagens na nossa aplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 imagens certinho. Uma vez que a gente tem então as imagens dentro da nossa aplicação, ó, a gente já pode então fazer a vinculação. A gente tem que observar o seguinte: o nome da imagem está correto e o caminho também. A extensão, isso tudo tem que ser observado. Todas elas são no formato GIF. Elas se chamam Products e vai do 1 até a 8ª. Vamos observar. Todas elas estão no formato certo. 8 imagens e o nome também está correto. O nome e a pasta. Uma vez que a gente agora compilar a aplicação, a imagem irá aparecer então aqui. A nossa fonte de dados ela vai apontar o caminho aonde estão armazenadas as figuras que irão aparecer. Vamos compilar a aplicação. Se nós clicarmos, não está aparecendo não. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Na verdade é o seguinte, eu me confundi aqui. Eu acabei adotando o nome da tag. E na verdade a nossa pasta ela chama imagens. É com S, não no singular como está aqui na tag. Vamos lá. Vamos trocar o nome da nossa pasta para imagens. Vamos trocar o nome da nossa pasta para imagens. E agora vai funcionar corretamente. Vamos lá, vamos compilar a aplicação. Não deu certo ainda não. Vamos lá ver o que está acontecendo. Imagens e o caminho. Vamos ver aqui. Imagens e o caminho, né? Vamos dar uma olhada aqui. Databind, imagens, né? Quando a gente clicar lá no list box, no nome do produto, vai aparecer a imagem. É semelhante ao que a gente fez aqui no caso da exibição. Vamos ver. Agora apareceu. Era na verdade problema de cache, né? Ele ainda não tinha feito a atualização. Então, olha só o que está acontecendo. A gente tem o item, né? Que uma vez selecionado é exibido a imagem e o preço do produto.
viu? Agora a gente precisa enriquecer visualmente, né? Essa é a função do Blend. A gente pode usar aqui, por exemplo, a propriedade para a gente poder colocar uma fonte mais interessante. A gente pode, por exemplo, fazer um efeito visual bastante inusitado, né? Vamos lá, a gente torceu o text block e o preço do produto agora vai aparecer, ó, na diagonal, tá vendo? O Windows Form não tem nunca condição de fazer um negócio desse, né? É fantástico. Vamos lá, vamos então trocar a cor da fonte. Vamos botar aqui, por exemplo, foreground, tá vendo a cor da fonte? Vamos colocar uma fonte vermelha. Vamos compilar a aplicação agora para a gente ver o resultado. Muito bom. Observaram? Bom, com isso a gente conclui essa videoaula. Para nós podermos encerrar essa videoaula, a gente precisa só colocar a descrição agora do produto, né, que a gente acabou esquecendo. Vamos colocar um outro text block, né, aqui na parte superior. Vamos configurar a fonte, né, vamos colocar como bold itálica e vamos colocar no mesmo formato do preço. E vamos agora fazer com que a descrição apareça, né, no nosso controle. Para que a gente faça isso, a gente tem que pegar a paleta propriedades e aqui em Common Properties selecionar a entrada Text e clicar no item Advanced. E vamos então colocar com que esse texto venha da fonte de dados. O texto que vai vir da fonte de dados é o description. Feito isso, vamos compilar a aplicação e ver o resultado. Se a gente clicar, por exemplo, agora no nome do produto, tem a descrição, né? A imagem do produto e o preço. Muito legal, né? E muito fácil de fazer, observaram? Então nós temos aqui um controle, onde nós temos a descrição do produto. Nós temos um outro controle onde a gente onde nós estamos fazendo a exibição do preço, e nós temos um controle de exibição de imagem, um image control, onde nós estamos trazendo as imagens que estão vindo do caminho da nossa aplicação, estão vindo da pasta imagem que está dentro da nossa aplicação. Bom, com isso a gente termina essa videoaula. E a nossa próxima videoaula nós iremos tratar um projeto. A gente até o momento aprendeu todos os passos iniciais, básicos e fundamentais para a gente começar então a desenvolver as nossas aplicações. A gente já trabalhou com fonte de dados, obviamente a gente está trabalhando com uma fonte de dados simples, mas trabalhar com qualquer outro banco de dados é a mesma coisa. O XML foi o critério adotado aqui por uma questão de comodidade, né? Porque é um pouco mais simples a gente poder trabalhar. Mas usando as mesmas ações você consegue indexar qualquer base de dados ou incluir qualquer base de dados ao projeto. Mais à frente a gente vai estar trabalhando com isso para vocês poderem ver. A gente viu que é muito simples fazer o controle, a inserção das informações. A gente pode fazer, por exemplo, construir qualquer tipo de representação visual. Nós podemos dividir as informações em áreas distintas da nossa janela de trabalho, né? Nós podemos fazer agrupamento. Nós poderíamos, por exemplo, estar colocando aqui a descrição da imagem e o nome na nossa fonte de dados, né? No nosso list box, e compilar a aplicação vai funcionar do mesmo jeito. Ó, entendeu? Aqui a gente já tem de cara uma descrição e o nome do produto. Viu? Muito simples de trabalhar com Blend para fazer essas coisas. Na verdade, a gente vai trabalhar futuramente com projetos mais complexos, né? E, consequentemente, a gente vai usar o Visual Studio como ferramenta de codificação e não o Blend. Isso aqui, na verdade, é recursos bastante simples
de exibição de conteúdo. Quando a coisa ficar um pouco mais complicada, é mais intuitivo e mais fácil de trabalhar numa ferramenta de codificação como o Visual Studio do que com o Blend. Como nós vimos no início da nossa aula, dos nossos vídeos, o Blend ele é um aplicativo totalmente voltado para a construção de layouts. Não é muito adequado a gente fazer o que a gente está fazendo aqui dentro dele. É muito fácil de trabalhar com ele, mas não é muito adequado de fazer isso aqui dentro. Tá certo? Então, espero que vocês estejam gostando. Mandem aí suas sugestões e dúvidas. Façam uso do suporte. Eu vou estar tentando responder à medida do possível as dúvidas de vocês. E a nossa próxima videoaula vai tratar um projeto um pouco mais complexo, né? A gente vai estar usando o Visual Studio para poder lançar um projeto e a gente vai usar o Blend para poder começar a desenhar a interface desse projeto. Então vocês vão ter uma noção de como é um trabalho em conjunto, né, com ambas as ferramentas, porque até agora a gente só usou o Blend. A gente vai começar a ver a fusão que existe entre as duas aplicações para facilitar o trabalho tanto do desenvolvedor do código como do designer da interface da aplicação. Tá certo, pessoal? Até a próxima videoaula.